Na época isso aqui parou o Brasil e todo mundo queria ver qual ia ser o fim dessa história. Mas deixa eu te contar como tudo aconteceu. Tava indo pra faculdade, saindo, eles me pegaram na garagem. Em 2001, dois caras meteram a camisa dos Correios, entraram dentro de uma mansão do Silvio Santos, lá em São Paulo, e levaram a Patrícia Bravanel. Depois de alguns dias, a polícia chegou nos caras que tinham planejado tudo, só que aí um deles voltou lá pra casa e dessa vez pegou o próprio Silvio. Na época, eu sou Thiago Santos e era 21 de agosto de 2001. A Patrícia Bravanel estava em uma mansão do Silvio Santos, no bairro do Morumbi, em São Paulo, e ela mesma disse depois, em entrevistas, que ela estava se arrumando para ir pra faculdade de manhã. Enquanto isso, lá fora da casa, tinha dois camaradas que tinham conseguido camisetas dos Correios e simularam uma entrega. Óbvio que tinha segurança na casa do Silvio, só que com esse disfarce dos Correios não foi difícil eles ter acesso. Renderam o segurança na guarita, pegaram o controle do portão e abriram ele para mais 4 comparsas entrarem nessa casa. Eles estavam esperando lá fora dentro de um carro que tinha sido roubado uns dias antes. E aí já não eram mais só esses dois caras vestidos dos Correios. Aí eram 6. Eles entraram na mansão e foram rendendo todo mundo, funcionários e quem tivesse pela frente. Até que eles encontraram a Patrícia lá em cima em um dos quartos e pegam ela. Eles desceram com ela pra garagem, pegam o próprio carro dela mesma, que era um Passat azul, e dão no pé da casa com a Patrícia no banco de trás. O Silvio mesmo não estava nessa casa naquele dia, porque ele e a Iris, a Bravanel, tinham se separado. E ele estava em um outro apartamento que também era em São Paulo. A Iris é que pega o telefone e liga pro Silvio avisando o que tinha acontecido. E claro, como era o Silvio Santos, né? Ele tinha um monte de contato e começou a ligar para todo mundo, pra polícia, pra político, e até falou com o presidente. E o detalhe é que aquele carro roubado que estava lá fora, onde os comparsas estavam esperando o portão ser aberto, foi deixado na casa. Eles deixaram ele para trás. E por esse carro é que começaram as pistas, só que não foi por ele que chegaram até eles. Dentro desse carro aí eles até acharam 2 digitais, mas foi totalmente sem querer que a polícia prendeu os caras. A Patrícia foi levada para uma casa que nem era tão longe assim dessa mansão, só a 10 quilômetros de distância e ainda no mesmo bairro, no Morumbi. Ela mesmo contou que deixaram ela dentro de um quarto, onde tinha uma televisão e um colchão. Ela disse também que os caras não fizeram nada com ela e que logo do começo até amarraram as mãos, só que pouco tempo depois ali eles já soltaram porque ela se comportava bem. Até pipoca e sopa ela contou que chegou a ganhar e também chamavam ela de princesa. Só que enquanto isso a polícia estava trabalhando atrás de pistas. Primeiro eles olharam para quem trabalhava lá nessa casa do Silvio, foram atrás de quem tinha sido mandado embora há pouco tempo, só que eles não chegavam a nada. O próprio Silvio Santos também soltou uma carta pedindo para a imprensa não ficar ali perto da casa. Nessas fotos aí a gente consegue ver que estava cheio de gente lá na frente. Tinha jornalista, tinha curiosos e o Silvio disse também que ele confiava muito na polícia e em Deus. Os caras tinham deixado dentro da casa um celular com um contato e foi desse jeito que eles pediram o primeiro resgate de 2 milhões de reais. Era muita grana e claro que começou uma negociação ali para tentar baixar esse valor. Só que o começo mesmo da solução do caso, como eu já disse, veio totalmente sem querer. 6 dias tinham se passado desde que tinham levado a Patrícia, quando 3 guardas civis da cidade de Cotia, que também é lá em São Paulo, estavam fazendo uma ronda em um condomínio. E eles desconfiaram de uma marcação que eles acharam ali no chão, uma marcação feita com cal. Eles seguiram essa marcação e chegaram até um cara lá que tinha um rádio montado no meio de uma mata. Eles deram voz de prisão, colocaram ele na viatura, só que nesse mesmo momento ali, outros 2 caras chegaram lá e teve uma troca de tiros por lá. Mas esses 2 fugiram e aquele que eles tinham pego antes continuou preso. De primeira assim, ninguém sabia que esse homem aí que estava com o rádio tinha envolvimento com o sequestro da Patrícia. Só que mais tarde eles descobriram que aquela marcação ali que tinham feito no lugar era para sinalizar o ponto ali onde ia ser entregue o resgate dela. Mas acontece que depois que esse homem aí foi preso, os criminosos aceitaram baixar o valor bem rápido e chegaram até 500 mil reais. A polícia ainda não sabia, mas provavelmente eles começaram a ficar com medo porque um deles tinha sido preso. E esses 500 mil foram entregues em uma rodovia lá de São Paulo. Logo depois disso, no 7º dia, a Patrícia foi levada até a Marginal Pinheiros, em São Paulo, dentro do próprio carro dela. Os criminosos embarcaram, foram embora e mandaram ela ir para casa. Ela mesmo dirigindo o próprio carro. E foi o que ela fez, ela chegou de volta na mansão de madrugada. Só que ainda faltava o quê? Saber quem tinha planejado tudo aquilo. Um dos delegados que estava ali investigando, por algum motivo, desconfiou que aquele cara com rádio na mata tinha alguma coisa a ver com a história. Eles fizeram um interrogatório com ele e ele acabou confessando tudo e entregou um dos comparsas. A polícia foi atrás desse cara e prendeu ele já no dia seguinte. E desenrolando lá a história, eles chegaram até o irmão desse cara, que era o Fernando Dutra Pinto, e também a namorada dele. Os dois ainda estavam foragidos e o Fernando é que teria planejado tudo e o motivo era simplesmente ganhar grana para mudar de vida. Foi no dia 28 de agosto que em Barueri, funcionários de um hotel de luxo perceberam que tinha um cara hospedado lá que tinha muita coisa estranha dentro do quarto. Eles viram lá dentro armas, dinheiro e acabaram desconfiando. Eles foram lá e avisaram a polícia. A polícia foi pra lá e ele tinha usado um nome falso no cadastro. Mas eles resolveram entrar mesmo assim no quarto e confirmaram tudo. Tinha um pouco menos de 500 mil reais lá dentro, além de
dinheiro e um monte de coisa. O Fernando mesmo não tava lá naquela hora, eles ficaram esperando ele voltar, e aí até teve um tiroteio lá dentro do hotel, e 2 policiais acabaram perdendo a vida. O Fernando também foi atingido, mas olha que doideira. No pic filme mesmo, ele desceu pela lateral do hotel. Ele encostou as costas ali na parede e os 2 pés e foi deslizando por 9 andares até chegar lá no chão. E aí, lá embaixo, ele saiu correndo e conseguiu fugir da polícia. E aí, no outro dia de manhã, ninguém acreditou, mas ele voltou lá pra casa do Silvio de novo. Dessa vez, ele pegou o próprio Silvio Santos como refém. E nesse ponto aqui, o sequestro da Patrícia Bravanel já tinha acabado, o resgate tinha sido pago, ela estava bem. E aí começa o sequestro do Silvio Santos, que eu vou te contar na parte 2.